Olá, sétimo ano. Tudo bem, pessoal? Bom, nesta primeira videoaula eu vou retomar alguns assuntos que já foram tratados com vocês por meio do material disponibilizado nas plataformas, tá? E a partir daí darei continuidade aos estudos de língua portuguesa. Tudo bem, galera? Então vocês aprenderam aí alguns conceitos sobre parônimos, homônimos, né? A polissemia e a ambiguidade. Então, só para que a gente tenha sempre em mente, o que são os parônimos? Os parônimos são palavras com pronúncias e escritas parecidas, mas os seus significados, os seus valores semânticos, eles são diferentes. Por exemplo, né, aqui eu trouxe para vocês o tráfico e o tráfego. Tráfico é comércio ilegal. Então, esse IC traz para a gente a ideia de comércio ilegal. Já na palavra tráfego, e aí nós temos aqui ó, em destaque EG, é a ideia de trânsito. Essa é uma das paronímias mais comuns. Vocês podem ter daí também o cavaleiro e o cavalheiro, enquanto o cavaleiro é quem monta no cavalo e o cavalheiro é aquele homem gentil, educado, tá? E uma das que muitos falam errado, muitos alunos acabam se confundindo, não só alunos, mas boa parte das pessoas que falam língua portuguesa, né, é o soar e o suar. Soar, S-O, é o que diz respeito a som. Suar, S-U, é o suor, é a transpiração. Então, esses são alguns casos de parônimos, né, da paronímia. Em seguida, trago para vocês aqui ó, a ideia dos homônimos. O que são os homônimos? São palavras com a mesma estrutura fonológica, mas com significados diferentes. Ou seja, quando você escuta alguém falando uma palavra homônima, você, dependendo do contexto, pode apresentar alguns significados para ela. Por exemplo, acento, escrita com SS e acento escrito com C. Acento, quando escrito com SS, é a ideia de banco, lugar onde sentamos. Já o acento escrito com C são os sinais gráficos que nós utilizamos. Tudo bem, galera? Então, por exemplo, né, um outro homônimo que nós podemos utilizar como exemplo é a ideia de concerto, escrito com S, e o concerto, escrito com C. Concerto, escrito com a letra S, é a ideia de arrumar. Já o concerto, escrito com C, é a ideia de apresentação musical. Tudo bem, galera? Então, parônimos, palavras parecidas na pronúncia e na grafia, só que com um valor semântico diferentes. Os homônimos, palavras com a mesma estrutura sonora, mas com significados distintos. Tudo bem? Então, ó, depois deles, nós vamos ver aí a ideia de polissemia. O que é polissemia, professor? Polissemia é quando nós temos uma palavra com muitos significados. Tudo bem, turma? Então, a polissemia é aquela palavra que apresenta vários sentidos de acordo com o contexto em que usamos, em que empregamos aquelas palavras. O exemplo que eu trago aqui para vocês, ó, manga. Manga é uma polissemia, tá? É uma palavra polissêmica. Por quê? Ela pode ser uma fruta, né? Estive na feira e passando pela banca de frutas, eu comprei 3 mangas. Ou também pode representar a parte de uma roupa, né? Geralmente camisa, camiseta que apresenta esta parte, tá? Então, a manga da minha blusa rasgou. Os botões da manga da minha camisa caíram. Tudo bem? Então, a palavra manga, dependendo do contexto em que ela está utilizada, ela vai assumir um ou outro significado. Tudo bem? Outro exemplo de palavra polissêmica, turma, é posto. A palavra posto. Por exemplo, ela tem um alto posto dentro da empresa. Posto, nesta frase, está empregada com o sentido de cargo, função. Mas quando eu digo abasteci meu carro no posto da esquina, a palavra posto
também polissêmica, né, neste segundo enunciado, traz para a gente a ideia do quê? Estabelecimento. Então, cuidado com algumas palavras, porque a palavra polissêmica ela pode apresentar vários sentidos, vários significados, só que depende muito do contexto em que ela está sendo empregada. Beleza, galera? Em seguida, turma, vocês viram aí, ó, a ideia de ambiguidade. O que é ambiguidade, galera? Ambiguidade é aquilo que é incerto, ou seja, é o duplo sentido de uma frase, né? A ambiguidade, na língua portuguesa, ela é considerada uma falha na comunicação. Por quê? Porque ela foge às normas gramaticais, tá? Ela deixa de lado tudo aquilo, todas aquelas regras que a gramática prega. Embora a ambiguidade seja aceitável na linguagem poética, né, dentro da poesia, mas aí é claro, o autor, o escritor, ele vai se valer desta ferramenta de maneira proposital. Quando a gente fala no nosso dia a dia, né, quando a gente escreve também, nós devemos tomar muito cuidado, ó, nós devemos evitar o uso da ambiguidade. Por quê? Justamente por ela causar um duplo sentido. Vejam só esta frase. O policial prendeu o bandido em sua casa. O policial prendeu o bandido é uma ação executada. Onde o bandido foi preso? Em sua casa. Opa, temos aqui uma frase ambígua. Por quê? Ó? O policial prendeu o bandido em sua casa. Na casa do policial ou na casa do bandido? Qual das casas ele acabou sendo preso? Isto é ambiguidade, turma. Como que a gente elimina a ambiguidade, galera? Sabendo utilizar algumas outras palavras da língua portuguesa. Por exemplo, se aqui estivesse escrito o policial prendeu o bandido na casa do traficante, nós temos uma outra ideia, nós já sabemos onde o bandido foi preso, tá? Agora, se eu dissesse assim, o policial, ao entrar na sua casa, deparou-se com um assaltante e ele o prendeu. Então eu tenho algumas regrinhas, eu posso utilizar alguns artigos, eu posso utilizar alguns pronomes, eu posso reformular a minha frase para que se evite aí a ideia de ambiguidade, certo? Dentro da polissemia, da paronímia, da homonímia, a ambiguidade é uma das mais fáceis de nós percebermos como ela ocorre dentro da fala ou dentro da escrita, justamente porque a gente não tem aí a certeza de quem está fazendo o que ou do que está sendo dito, tá? Logo depois, galera, nós vimos aí sobre os advérbios. O que são os advérbios? Dentro da língua portuguesa, os advérbios são as palavras que vão indicar uma circunstância. Eu costumo dizer para os alunos que o advérbio ele justifica o como, o quando, o onde, o em que momento que uma ação foi executada pelo verbo, tá? Quando a gente tem aqui, ó, indica circunstâncias em que se dá a ação verbal, tá? Eu estou dizendo a maneira como aquilo aconteceu, o modo como aquilo acabou sendo desenvolvido. Vale lembrar que advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ela não sofre modificação, tudo bem? Nem em gênero, nem em grau. E ela pode também modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Quando eu digo para vocês, ó, por exemplo, Paulo correu ontem, esta palavra aqui em negrito, que aparece para vocês aí agora sublinhada, ela indica o quando o Paulo desenvolveu a ação, o momento em que o Paulo correu. Advérbio de tempo, ele está indicando quando aconteceu. Ou se eu digo assim, Mariana comeu muito no almoço. A palavra muito, que é um advérbio, ela indica uma circunstância de quantidade. Eu estou dizendo o quanto Mariana ingeriu durante o almoço. Poderia estar aqui, Mariana comeu pouco enquanto almoçava? Poderia. Esse pouco também seria um advérbio de quantidade, tá? Porque eu estou dizendo, eu estou medindo
se Mariana está comendo muito mais do que deveria ou menos do que deveria. Tudo bem? E vejam, ele se mantém em relação com o verbo, tanto nesta primeira frase quanto na segunda. O advérbio ele está aí relacionado, modificando, né, o verbo que está sendo apresentado. O correu e o comeu. Tudo bem? Aqui, ó, trago a vocês todas as classificações dos advérbios de língua portuguesa. Então, todas essas palavrinhas que aqui estão, elas são advérbios de tempo, de lugar, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, dúvida, ordem, exclusão, designação, inclusão e interrogação. São esses os advérbios da língua portuguesa e são essas palavras que compõem os grupos adverbiais, tá? Galera, uma coisa que é legal que vocês anotem, que vocês tenham em mente é o seguinte: praticamente todas as palavras terminadas em mente, certamente, realmente, efetivamente, demasiadamente, antigamente, principalmente, simplesmente e várias outras, sempre que vocês tiverem essa terminação, vocês podem classificar como advérbio, tá? É uma dica aí para que vocês consigam nomear estas palavras, classificar essas palavras dentro da análise. Tudo bem, turma? Bom, como eu disse a vocês, o advérbio então indica uma circunstância, tanto do verbo, como foi o exemplo os dois primeiros exemplos que eu passei para vocês, Paulo correu, Mariana comeu, como também de um adjetivo. Aqui, ó. Fernando é muito estudioso. Muito é advérbio de intensidade e ele está ligado ao adjetivo estudioso. Se eu digo para vocês, Fernando é estudioso, eu estou apresentando uma característica, uma qualidade deste ser, deste sujeito, tá? E o muito, aqui, ele está sim indicando a quantidade deste adjetivo. Agora, quando eu apresento para vocês, ó, quero ir muito bem nos estudos, nós vamos ter aqui dois advérbios. O muito e também o advérbio bem. E neste caso, este segundo advérbio aqui, ó, advérbio bem, ele está relacionado ao advérbio muito. Então vejam, o advérbio é aquele que ele pode estar relacionado ao verbo, como nos dois primeiros exemplos. Ele pode estar ligado a um adjetivo, como este exemplo aqui de cima, mas ele também pode estar ligado, relacionado a um outro advérbio, como é este caso. Eu quero ir bem nos estudos. Eu quero ir muito bem nos estudos. Percebam que há uma diferença aí no significado dessas duas frases. Eu quero ir bem no estudo significa que eu vou pelo menos estudar para ter 7. Agora, quando eu digo eu quero ir muito bem nos estudos, eu farei de tudo para não ter nenhuma nota abaixo de 10. Pelo menos é esta a ideia que eu quero que vocês percebam. Beleza, turma? Então, advérbio são todas essas palavrinhas que eu apresentei a vocês, tá? Neste quadro. Vocês têm este quadro disponível no material que foi postado no Google Class e nas plataformas da escola. Tenham ele sempre em mão porque vai ajudá-lo bastante. E aí eu não posso deixar de falar, turma, sobre estas palavrinhas aqui, ó. Mal com L, mal com U, bem ou bom, tá? Existe uma relação entre elas e vocês precisam saber quando utilizar uma ou outra, tá? O mal, galera, escrito com a letra U, como está aqui, tá? Ele é um adjetivo. Ele acaba caracterizando um substantivo. Ele é um garoto mau. Neste caso, como é um adjetivo caracterizando o substantivo, ele é escrito com a letra U. Diferente daquele que também é o adjetivo bom, tá? Ele é um garoto bom. Então, quando eu devo utilizar o mal com L, mal com U, bem ou bom? Se eu estou dizendo que é um adjetivo mal, a sua palavra antagônica
é a palavra bom, né? A sua palavra contrária é a sua palavra bom. Então, M-A-U, e aí eu acabo sempre falando para os alunos o seguinte: se você utilizou mal com U, significa que você usou uma vogal. Logo, o oposto dela também só pode ser apresentado pela vogal O. Então, pensando aí na sequência de vogais, A, E, I, O, U, Ma, U, Bom, U. Tudo bem? Eu lembro que na aula eu coloquei para vocês alguns exemplos de como identificar este adjetivo e também diferenciá-lo do advérbio mal com L. Se mal com L é um advérbio, turma, ele vai indicar uma circunstância, ele não vai caracterizar um substantivo, beleza? Então, ó, ele foi mal no teste, ele foi bem no teste. Se eu faço essa comutação, se eu faço essa troca, de MAL por BEM, né, de mal por bem, eu já sei aí que nós temos então dois advérbios. Agora, se eu faço a troca de mal MAU por bom, BOM, a gente sabe que nestes dois casos são adjetivos, tá? Na aula que eu mandei para vocês tem vários exemplos de quando utilizar mal, bom, mal com L ou mal com U, tudo bem? Mas a regrinha inicial, a regrinha básica para vocês é exatamente esta. Mal com U é um adjetivo, mal com L é um advérbio, beleza? Turma, nesta aula, tá, foi um apanhado de tudo que vocês viram até o momento. As próximas videoaulas, elas já darão continuidade ao conteúdo que vocês estarão estudando. Este daqui foi inicial, foi só o primeiro vídeo, para que a gente possa, então, nos adaptar. A gente também precisa ainda se conhecer, né? Não tivemos uma aula em que vocês me conheceram e eu conhecia vocês, mas aí já fica mais fácil agora para que a nossa comunicação ocorra. Turminha, estudem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, apareçam nas lives, comentem, questionem. Vocês têm o meu e-mail, se precisar, me mandem e-mail que eu respondo, tá? E aí a gente vai trocando uma ideia até que a gente possa estar novamente na sala de aula. Beleza, sétimo ano? Galera, cuidem-se e a gente se fala em breve.